A bandeira brasileira, o hino nacional, o brasão da República e o selo nacional integram a Constituição do país. Olha, para ser sincero a você, conheço muito, mas não sei quais são. Pena que quase ninguém respeita, né? Esse é o problema. Bandeira, acho que só. 18 de setembro é o Dia dos Símbolos Nacionais, conjunto de representações de valor histórico e que formam um senso de identidade de nação. Tais ícones ganharam força de lei em 1971, durante a ditadura militar. De acordo com a norma, a bandeira nacional, por exemplo, deve ser hasteada todos os dias no Congresso, nos palácios, nas sedes dos ministérios, tribunais, nas sedes de governos estaduais, assembleias legislativas, prefeituras e câmaras de vereadores, nas repartições públicas próximas da fronteira, nos navios mercantes e nas embaixadas. 18 de setembro de 1822 foi quando Dom Pedro, e na época o país nem se chamava ainda Império do Brasil, ainda era Reino do Brasil, tinha acabado de obter a sua emancipação política. Então o jovem, né, príncipe regente, só seria coroado imperador em dezembro, 1º de dezembro, depois disso, resolveu, em linha com os demais estados e com as demais nações que ele conhecia no mundo ocidental, escolher símbolos para esse novo país. A gente costuma escutar que a bandeira é verde, tem o retângulo verde em referência às nossas matas, o losango amarelo em referência ao ouro, né? E o círculo ali com ordem e progresso, né? Como símbolo da bandeira republicana brasileira. Foi criada ali na Proclamação da República. Mas teve uma disputa. Se queria substituir a bandeira antiga por uma bandeira nova. E aí os liberais brasileiros que proclamaram a República e que tinham como modelo os Estados Unidos, fizeram uma bandeira que tem o mesmo desenho da bandeira norte-americana. A diferença é que no lugar, né, das cores dos Estados Unidos foram colocados o verde e amarelo. Essa bandeira, assim, não caiu no gosto, as pessoas realmente acharam tudo horroroso. Dom Pedro II teve o desprazer de, numa embarcação para o seu exílio na Europa, a bordo de um navio que tinha essa bandeira, né? E aí os positivistas agiram muito rápido e pegaram a antiga bandeira do Império, aquela do 18 de setembro, aquela de 1822, né, que era o losango verde, em referência à dinastia Bragança, a dinastia de Dom Pedro I. O losango amarelo é uma referência à primeira esposa de Dom Pedro I, Leopoldina da Áustria, que era da dinastia Habsburgo. E no centro havia o brasão do Império. Os positivistas, depois da proclamação da República, para tirar aquela bandeira cópia dos Estados Unidos, substituíram o brasão do Império pelo círculo azul, salpicaram umas estrelinhas para representar os estados, né, que eram as antigas províncias do Império, como um símbolo da autonomia dos estados, como um símbolo do federalismo, e colocaram uma parte do lema deles. O lema dos positivistas era amor, ordem e progresso. Eles deixaram o amor de lado e ficaram só com ordem e progresso, que é a bandeira que a gente conhece até hoje. O hino nacional, como se conhece, também não se trata da versão original da música. A mesma lei que determina a canção como um símbolo nacional também reza que ninguém pode ser admitido no serviço público sem que demonstre conhecimento da letra e da melodia. A melodia, né, que a gente hoje conhece, todo mundo reconhece, né, pelo Francisco Manuel da Silva, né, e que era usada aí extraoficialmente como hino do Brasil. Logo após a proclamação da República, no 15 de novembro, chegou a ser puxado um concurso para definir um novo hino nacional. Mas antes que o concurso fosse terminado, houve uma certa pressão para a manutenção dessa melodia, dessa música que era conhecida, e aí a letra que acabou vencendo, né, junto com uma música, acabou virando o hino da Proclamação da República, que é mais conhecido hoje, muitas vezes associado ao samba da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, do Carnaval de 89, cujo refrão dizia liberdade, liberdade abrasada sobre nós. O samba enredo pegou o refrão desse que era para ser o hino nacional, mas acabou se optando, né, pela manutenção da música antiga. A letra do nosso hino, ela surge enquanto um poema do Duque Estrada de 1909 e só foi oficializada enquanto letra do hino em 1922,
por ocasião do centenário da independência do Brasil. Já o brasão de armas, ou brasão da República, encomendado pelo primeiro presidente, Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, é de uso obrigatório pelos 3 poderes e deve estar presente em todos os prédios públicos, além de quartéis militares e policiais. Esse tipo de simbologia era muito cara, não só à elite política do Império, da monarquia, né, os brasões, os símbolos, como também aos nossos militares. Daí a identificação da necessidade de estabelecer um símbolo de armas para o Brasil. Por isso que nesse brasão nós temos uma espada, só dá para ver basicamente a ponta e o cabo dela na base, né? E naquele contexto da proclamação da República, o Brasil era um país predominantemente agrário. A maioria da sua população vivia no campo, trabalhava na terra e dependia da agricultura para sobreviver. Sem contar com o fato de que, naquele momento, o café era o principal produto da pauta de exportações do país. Chegou a bater cerca de 70% de tudo que a jovem República exportava. Menos conhecido dos signos, o selo nacional é usado para autenticar os atos de governo, diplomas e certificados expedidos por escolas oficiais. O que atestava se um documento era oficial, se um documento era verdadeiro? Os documentos emitidos pelo Estado brasileiro necessitariam, assim, de um selo. E aí se optou por utilizar o círculo, lembrando ali o mesmo círculo que havia sido introduzido na bandeira republicana, com as estrelas, com o lema Ordem e Progresso, e na sua borda, originalmente, né, o primeiro nome do Brasil republicano, que era Estados Unidos do Brasil, quando a República foi proclamada. E essa foi a denominação até 1967. Foi na Constituição de 67 que o país adotou a denominação que a gente conhece hoje, República Federativa do Brasil. Todos os países do mundo possuem símbolos nacionais que, unidos ou individualmente, promovem a representação da soberania de uma nação. Acho que o mais senso de identidade é mais respeitar as pessoas. Esse que eu acho que é o centro, esse que é o senso de identidade.